Que análise é que podemos exatamente fazer à volta deste caso? Bem, é uma análise multidisciplinar, de um lado uma análise jurídica, que deixarei ao colega José, parece que ele tem essa componente jurídica, mas sobretudo uma análise, digamos assim, das incidências políticas desta condenação ou desta indiciação neste crime, depois de ele ter sido já condenado num caso civil de moléstia sexual, que também deverá ou já terá enviado o pedido de recurso para que este caso seja abafado. E este caso, contrariamente ao de Nova York, que foi um caso civil levado a cabo pela Procuradoria de Nova York, é um caso levado a cabo pelo Departamento de Justiça do governo dos Estados Unidos, e é um caso penal, e daí que as implicações são muito maiores, porque em caso de condenação, ele poderá ser condenado a uma coisa de 20 anos de prisão ou mais. Naturalmente, ele tem vindo a dizer-se inocente. Aliás, parece que a sua advogada terá hoje dito isso mesmo, que ele se declararia inocente. Também disse haver uma caixa às bruxas, do que ele considerou como os comunistas, os radicais e os lunáticos, como ele os chamou, da esquerda radical. Mas também essa sua percepção de perseguição não é só da parte sua, também a superestrutura do Partido Republicano disse-o com mais ou menos termos, de que este caso parece ter conotações de perseguição política a um candidato às presidenciais de 2024, que tem uma sondagem favorável no seio do Partido Republicano. O que poderá acontecer é que, em caso de condenação, e o que é paradoxo no sistema jurídico dos Estados Unidos, em caso de condenação, ele ainda continuará a ser candidato, poderá concorrer às presidenciais, porque a Constituição não impede que isto aconteça. E então isso faz com que este caso seja um caso de luta quase existencial do presidente Donald Trump, porque em caso de derrota, as eleições presidenciais de 2024, ele corre o risco de ser mesmo levado para os calabouços. Daí que fará de tudo para politizar este caso, para apelar às suas bases a fim de fazer com que ele vote em 2024, para que eventualmente possa perdonar-se, se é isso que a lei pode permitir, e, de consequência, fazer com que todas as acusações que lhe são movidas atualmente possam, digamos assim, cair no saco roto. É um caso sui generis, mas há essas implicações políticas que faz com que o presidente Trump esteja, o que é paradoxo, esteja a usá-la para favorecer a sua eleição. E, aliás, o próprio facto de declarar-se inocente poderá fazer com que este caso, o julgamento deste caso, coincida com a campanha pré-eleitoral e eleitoral para as eleições de 2024 e, por consequência, apelar ao voto emotivo, ao voto dos seus seguidores, para fazer com que ele possa vencer para a eleição de 2024. Do lado dos democratas também há este risco de perseguição, dessa perseguição política. Não sabemos quais os calculismos que existirão por detrás disso, independentemente do caso ter todos os elementos, ou poder ter todos os elementos que indiciem ao crime, mas também não se pode negar aqui que também foram encontrados documentos, pelo menos o que foi comunicado há meses atrás, foram encontrados documentos secretos em algumas das propriedades do presidente Joe Biden. Não se sabe se o presidente Joe Biden terá devolvido esses documentos ou não. Daí que há também esta dualidade, pode ser percebida uma espécie de dualidade de critério em casos do gênero de indiciação do presidente Trump em função dos documentos que estão
que terão sido encontrados em sua posse. Enfim, é um caso que vai levar o tempo que levar, mas do ponto de vista político há o risco de politização dele em favor da reeleição do presidente Trump.